Olá, querido, tudo bem por aí? Bem, eu espero que esteja. Mas antes da gente refletir sobre o assunto de hoje, que o tema que será trabalhado hoje é cuidado com a amargura. Isso contamina o nosso coração. E como somos pessoas inteligentes, nós não vamos deixar que isso tome o nosso coração. Mas antes de eu iniciar qualquer coisa, eu quero te agradecer. Quero agradecer todos aqueles que oraram por mim, que ligaram para mim semana passada porque eu estava dodói, muito debilitada, não conseguia nem levantar direito. Foi uma semana muito difícil. E muitos com palavras de carinho na rede social e outros ligaram para mim também, oraram junto comigo. Então eu quero dizer que eu amo todos vocês e que eu tô muito feliz, porque é muito bom a gente quando tá dodói, a gente quando tá meio debilitada, a gente ter irmãos, tanto da família como irmão na fé, para caminhar com a gente em momentos difíceis. Então, está aqui o meu abraço, amo todos vocês. Vamos lá? Então, hoje é o assunto que a gente vai trabalhar, é um assunto que não é muito confortável de se falar, não é verdade? Mas é de suma importância, porque, querido, conforme eu ressaltei no começo, somos pessoas inteligentes. E se somos pessoas inteligentes, se temos a mente de Cristo, nós não podemos deixar que isso tome o nosso coração. Ah, mas como lidar? Como fazer com que isso venha impedir de habitar no meu coração? Pois é, a gente vai trabalhar isso hoje. Querida, a gente tem que entender que a amargura é um pecado do coração e uma condição que traz destruição para a vida de muitas pessoas. Como assim, Priscila? A pessoa que está amargurada para com o próximo, ela é como se ela estivesse tomando um copo de veneno todos os dias. Ela não vive, entendeu? Ela fica massificando aquilo no coração, aquela tristeza, aquela amargura da alma. Isso provoca mal para ela mesma. E muitas vezes ela tá amargurada para com outra pessoa e a outra pessoa até nem sabe, continua vivendo a vida dela normalmente. E essa pessoa que tá amargurada vive uma vida infeliz, uma vida amarga, uma vida triste. E isso atrapalha a sua vida espiritual. Então, vamos meditar nesse assunto, porque esse assunto, ele pode atrapalhar a sua vida espiritual e nada, a gente não pode permitir que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Pai. E você, querido, que ainda não conhece Jesus, esse assunto também é para você, porque às vezes você pode estar amargurado com alguém e a gente vai trabalhar esse assunto, tá bom? Olha aqui, querido, que a gente vê, quando a gente vai trabalhar esse assunto sobre a amargura, a gente vê que tem muitas pessoas amarguradas, um com o outro, né? Os pais amargurados com filhos, filhos amargurados com pais, famílias divididas, principalmente as situações que a gente vivenciou aí, que eu não quero nem falar. A gente vê muitas pessoas amarguradas, tristes, ofendidas para com o próximo. E isso vai tomando uma proporção no nosso coração ao ponto da gente passar a odiar o nosso próximo, a sentir, querer estar distante daquela pessoa. E isso provoca uma raiz de amargura. A Bíblia ressalta que isso provoca raízes. E essa raiz, ela vai entrando, vai tomando lugar no nosso coração a ponto de a gente contaminar outros. Como assim? É muito sério isso. Vamos ver o que a Bíblia fala, querido, sobre a amargura? Olha aqui, em Hebreus capítulo 12, verso 15. Olha o que a palavra de Deus fala. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então a raiz de amargura, ela começa com algo pequeno, um ressentimento, e depois ela começa a se enraizar dentro do nosso coração e vai tomando uma proporção tamanha que isso na parte B desse verso 15 fala, e contamina muitos. Então a pessoa que ela vive uma vida amargurada, ela acaba contaminando aqueles à sua volta, assim como uma pessoa positiva. Ela acaba incentivando de forma positiva outros. Mas a amargura é um assunto assim que nos causa preocupação. Porque além da pessoa, ela também tá, ela vai se matando. Se matando, que eu falo, ela deixa de viver por causa daquele ressentimento.
Ou talvez ela deixe de estar em comunhão, deixe de estar ali junto, né? Em família, por causa daquele ressentimento que ela está sentindo. E isso vai tomando uma proporção que faz com que ela chegue ao ponto de não conseguir estar no mesmo ambiente do que a outra pessoa no qual ela está amargurada. Olha que situação desconfortante, querido. E o que significa a amargura? É uma tristeza, querido. É uma angústia, uma aflição, uma qualidade de quem é intransigente, quem não é tolerante, quem não é flexível. E eu costumo a pensar e até dizer que isso, todos nós temos que vigiar. Porque nós vivemos um momento muito difícil, não somente na nossa sociedade, mas também em família. Pessoas têm discutido por vários problemas, mas muitas coisas que a gente não precisava discutir em família, que já era considerado algo certo, hoje em dia tá como se fosse errado. Hoje em dia o errado tá ficando certo, o certo tá ficando errado. E quando você vê, às vezes você olha assim, quando você vai disciplinar o seu filho ou a sua filha, você fala, meu Deus, será que eu tô exigente demais? O negócio tá tomando uma proporção que a situação tá uma situação que você fica às vezes sem saber como agir. Em várias áreas, principalmente com os parentes, quando a gente vai se reunir, né? Cada um tem sua vida. E às vezes por causa de coisas pequenas, provoca rixas, provoca ressentimentos, e aquilo vai tomando uma proporção que vai provocando uma raiz de amargura. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos separar. Ele quer que venhamos a viver sozinho, amargurado, resmungando pelos cantos, não vivendo, tomando todos os dias um copo de veneno, se auto-matando, né? Se pode dizer assim. Ou então se autoflagelando, melhor dizendo, porque é como se você estivesse se cortando por dentro, porque você está provocando dor em você, você está provocando angústia. Louvado seja o nome do Senhor, isso é uma coisa muito séria. E o que diz em Gálatas? Gálatas lá, capítulo 5, verso 13 até o verso 18. Olha o que diz aqui, ó. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Então, o autor de Gálatas fala, né? Paulo fala, vocês foram chamados à liberdade, é para a liberdade que vocês foram chamados. E uma pessoa que é amarga, ela se torna cativa daquele sentimento, que aprisiona de tal forma que ela não vive. Então, verso 13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Verso 15. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutualmente destruídos. A gente vê tantas famílias, né, se desfazendo, separados, como pessoas estranhas, por causa dessa raiz de amargura. Isso causa uma divisão, um racha de tal forma profundo que muitos não voltam nem voltar a se falar e vivem anos cativos diante daquela situação. Verso 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. E no decorrer dos versículos posteriores, depois do verso 18, a partir do verso 19 do capítulo 5 de Gálatas, ali vai mostrando que as obras da carne, aquele que é guiado pela carne e não pelo Espírito, quais são as atitudes dele. Aí eu vou citar somente algumas para você, que ali fala das obras da carne: rixas, ciúmes, invejas, iras, discórdias, divisões, facções. Aí fala no verso 21 desse mesmo capítulo 5 que esses que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Opa, então a gente já tem algo que a gente vem atentar. Aliás, duas coisas. Primeiro, porque você é uma pessoa inteligente. E se você é uma pessoa inteligente, você sabe que se você tiver
uma raiz de amargura para com uma pessoa, você tem que dar um jeito de se livrar disso, porque isso vai fazer mal para ti mesmo. Você está tomando um copo de veneno todos os dias. E depois, essa raiz de amargura, ela provoca o quê? Divisões. Ela provoca discórdias, rixas, ira, conforme aqui as obras da carne. E fala que aquele que provoca tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que você prefere? O que nós, melhor dizendo, preferimos? Estarmos com razão, satisfazendo a nossa vontade, ou agradar o Pai? Né? E você sabe que se a gente agradar o Pai, Ele sabe como nos presentear, Ele sabe como nos abençoar, e vale muito mais a pena a gente fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade, a nossa carne. Então pense nisso, há algo a refletir. Qual vale mais a pena? Bota na balança. Vale a pena você ficar nutrindo esse sentimento para com essa pessoa, ou você agradar o Pai? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no verso 22 ao verso 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, querido, a gente tem que atentar e ver, vale a pena? Tem valido a pena você nutrir esse sentimento? O que você tem ganhado com isso? A pessoa continua vivendo, a vida dela está fluindo, e a sua? Tá tendo esse obstáculo. Talvez Deus quer te abençoar mais, quer fazer de uma forma tamanha para que você venha ficar de boca aberta na sua vida, e esse sentimento, ele está te aprisionando e impedindo de você avançar na vida espiritual, principalmente. Então vê se vale a pena, coloca na balança. Sempre vai valer a pena você fazer a vontade do seu Pai, porque Ele te conhece, querido. E não se preocupe, porque aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ferem, o Senhor se encarregará deles. O Senhor irá tratá-los. Ore por aqueles que te ferem. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te caluniam, porque eles precisam da misericórdia do Senhor. Lembrem, nos vídeos anteriores, muitas vezes eles agem assim sem eles perceberem. Eles estão sendo instrumentos do inimigo sem eles perceberem. Por quê? Porque eles estão agindo pela carne. Eles esquecem que se eles, querido, conforme diz aqui no verso 25 do capítulo 5 de Gálatas, se eles vivem no Espírito, eles têm que andar no Espírito. Eles têm que ser guiados pelo Espírito Santo. E muitas vezes não vigiam e agem pela carne. Isso mostra que eles precisam da sua oração. Eles precisam da sua intercessão. Eles precisam da tua misericórdia. Deus foi misericordioso contigo. Então, Deus quer que venhamos a ser misericordiosos com aqueles que nos caluniam. Descansa no Senhor. E para terminar, querido, em Filipenses capítulo 4, verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu e o meu coração em Cristo Jesus. Que Jesus, querido, possa guardar o seu coraçãozinho, a sua mente, te livrando de todos os sentimentos, que possa fazer com que o teu coração venha a ficar negro. Não, seu coração é muito especial. Há alguém que se sacrificou, se esvaziou da sua glória por você. E ele fica muito triste quando você absorve e permite que esses sentimentos pobres venham habitar dentro do seu coração. Pense, eu sou um vaso de barro e dentro de mim habita a preciosidade do Espírito. E eu não posso dar vazão para nenhum outro sentimento desprezível que é a raiz da amargura. Então, querida, eu termino aqui essa breve reflexão orando com você. Sim, peço ao Senhor para limpar o seu coração. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha alcançar esse coração que está do outro lado, Senhor, do vídeo. Que ele possa entender, Senhor, que maior é o Senhor na vida dele. E que nada, Senhor, nada pode impedir o teu agir, Senhor. E que o Senhor o ama, que o Senhor o protege e que o Senhor julga as suas causas.
Então, Deus, que esta pessoa, Senhor, possa, Pai querido, limpar o seu coração. Limpa o coração desta pessoa de toda amargura, de todo ódio, de toda ira. Que ela, Senhor, possa olhar para aquele no qual ela adquiriu um ressentimento ruim. Ela possa entender que aquela pessoa também precisa da tua misericórdia. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olhar com o teu olhar. Nos ajuda a olhar com o teu amor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha, Senhor, entra no nosso coraçãozinho e limpa, Senhor, limpa de todo mal, tudo que tá negro, tudo que o inimigo tem brotado lá dentro, Senhor, e tem provocado raízes amargas. Que o Senhor venha com a tua bondosa mão e arranque, Senhor, e limpe o nosso coração, para que possamos, Senhor, um dia nos encontrar contigo. É necessário, Senhor, que venhamos ser como criança. Então, Deus, nos limpa a nossa mente, limpa o nosso coração e nos ajuda a amar, Senhor. Ah, Deus, é muito difícil, mas contigo é possível. Então, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Ó, lembre-se, a palavra foi dada a você. Agora, só precisa de você querer aceitar e desprezar esse sentimento ruim que só tem te feito mal. Um grande beijo e até a próxima.